Olá, olá! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as novidades no mundo da tecnologia, inovação e agilidade. Eu sou a Júlia Pires, atuo como People Ops na área de dados e inteligência artificial da Globo. Vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura do ombro. Eu tenho as sobrancelhas nem muito finas, nem muito grossas. Meu nariz é comprido e afilado, com um calinho no meio. Eu tenho os lábios finos, o rosto comprido, o queixo bem pontudo. E eu estou utilizando aqui uma camisa vermelha, escrito Globo TechCast em branco. Estou aqui localizada no nosso estúdio, à direita de quem está nos assistindo. Eu estou aqui com a minha companheira, Flávia Santo, de Todos por Elas. Se apresenta pra gente, Flavinha. Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom começar mais esse podcast com uma energia super positiva. Eu sou a Flávia Santo. Hoje estou como coordenadora de infraestrutura aqui na Globo, fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos. As minhas sobrancelhas são um pouco mais grossas, os meus olhos mais fechados, o nariz largo e lábios também um pouquinho mais grossos e um rostinho mais redondo. E estou vestindo também a blusa do nosso Globo TechCast na cor azul. E tenho pessoas incríveis aqui na nossa mesa hoje, tanto no presencial quanto no virtual. E eu gostaria um pouquinho que cada um fizesse a sua apresentação e sua autodescrição, começando pela Dânia. Obrigada. Bom, pessoal, obrigada pelo convite, né, dessa tarde, assim, da gente estar aqui conversando sobre temas super importantes. Bom, me chamo Daniela, eu trabalho na área de compliance aqui do Grupo Globo. Eu sou uma mulher negra de cabelos bem crespos e um black, uma coroa bem grandona. E tô com uma blusa azul nesse momento, tô aqui do lado do Giba, né? E aí acho que eu posso passar um pouco também para o Giba se apresentar aqui, né? Obrigado, Dani. Olá, primeiro dizer que é um imenso prazer ter sido convidado aqui, me sinto honrado. No dia, né, a gravação está sendo feita aqui no dia da mulher, então estar do lado de 5 mulheres aqui é muito bacana, então me sinto honrado. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem cis branco, tenho 46 anos, cabelos castanhos, barbas castanhas, ainda. Tenho um rosto quadrado, com queixo levemente para frente. E aí só, né, um detalhe adicional que é importante para o papo de hoje, né? Um dos motivos de me sentir honrado é que eu fui liderado nos primeiros 10 anos da minha carreira por 5 mulheres. Né? Ao longo dos meus primeiros 10 anos foram 5 mulheres na minha liderança, que me ensinaram muita coisa, né? Então eu espero estar aqui, né, à altura de lembrar e reverenciar também essa liderança que eu tive a sorte de ter no meu processo de desenvolvimento profissional. Só lembrando, também colocando aqui, hoje eu sou diretor da área de distribuição de conteúdo na Globo. É uma área que faz parte, né, da nossa cadeia de produção e distribuição dos nossos produtos para o consumidor final. E nessa área tem toda a área toda a equipe de acervo, de exibição, time operacional de distribuição. E é uma área com 360 pessoas, então tem aí uma importância de gestão bem relevante. Muito bom, Giba. Nath, passando para nossa mesa virtual. Bem-vinda, Natasha, por favor. Obrigada pelo convite, pessoal. Assim, acho que sentimento comum a todos, né, que estamos hoje aqui. Acho que é super importante a gente falar dos temas que a gente está falando dessa forma tão transparente. Então, fico honrada de estar podendo hoje contribuir um pouquinho. Então, eu sou a Natasha, eu tenho 39 anos, eu hoje sou coordenadora da área de Design Ops aqui da Diretoria de Experiência. Eu sou uma mulher cis, negra, eu tenho cor de pele parda, tenho 1,60 de altura, estou hoje com um rabo de cavalo meio bagunçado aqui, e tenho a sobrancelha um pouquinho grossa, o nariz de batatinha pequeno, o rostinho redondo e a boca um pouco pequena também. Eu estou com um vestido preto com algumas flores e aqui no fundo virtual do Globo TechCast.
Obrigada, Nath. Pode chamar Bruna. Nada. E para fechar nossa mesa incrível, Bruna. Boa tarde, pessoal. Bom, estou hoje parceira de recursos humanos da tecnologia. Sou uma mulher branca, de cabelos loiros, compridos, tenho uma sobrancelha mais para fina, meus olhos também são um pouco fechadinhos, tenho um rosto redondo, um nariz nem tanto fino, nem tanto grosso, uma boca pequena. Estou vestida com uma blusa branca de botão e atrás aqui tem o fundo do Global Tech Cast. Maravilha, gente. Uma mesa de respeito, né? Então vamos abordar um tema bem importante hoje. Esse, né, para contextualizar quem está nos ouvindo, essa é uma criação, né, do Todos por Elas, um grupo focado na equidade e protagonismo das mulheres na tecnologia Globo. Para a gente começar o nosso episódio, vamos trazer aqui uma introdução. Então, a gente já vem fazendo isso nos outros episódios. Então, para contextualizar todo mundo um pouquinho do porquê que a gente vai falar de segurança psicológica, da relação disso com inclusão, com diversidade. Então, segundo o Instituto Internacional em Segurança Psicológica, a falta de segurança psicológica está entre as maiores preocupações de líderes. Por quê, né? Porque a gente já se comprova hoje o quanto uma gestão mais consciente, humana, aberta, promove equipes mais engajadas, produtivas e saudáveis, né? Onde o cuidado com as pessoas é tão valoroso quanto os resultados, né? Onde os pesos se equilibram. Apesar de ser uma palavra que está no nosso dia a dia, né? Identificar problemas de segurança psicológica não é uma tarefa simples. Muitas vezes a falta dela vem intrínseca nas nossas atitudes, nos ritos, nos processos da empresa, nas microagressões, né, onde as mulheres são as mais afetadas, são estigmatizadas, acumulam trabalhos de organização, porque mulheres são mais organizadas. Além, né, de demandar vulnerabilidade, conversas difíceis, envolve que pessoas em altos cargos encarem duras verdades sobre si mesmas, e a gente vai abordar exemplos bem tangíveis disso aqui hoje. Então, a nossa missão nesse episódio é abordar esse recorte, o recorte desse tema quanto à disparidade de gênero ainda tão existente, tão presente nas empresas, mas particularmente nas áreas de tecnologia. E aí, para a gente fechar aqui trazendo alguns dados, né? Segundo uma pesquisa feita pelo My Confidence Matter, 79% das mulheres relataram sofrer com falta de confiança no ambiente de trabalho, em comparação a 62% dos homens. E aqui, uma disparidade ainda maior, 54% das mulheres relataram que se sentem desconfortáveis em pedir aumento, em comparação a 37% dos homens. E vale mencionar os vários aspectos que as mulheres são atravessadas, como os que eu comentei aqui, e dizer também, né, que quando a gente aborda as interseccionalidades, o problema é ainda mais profundo, né? Então é bom a gente reforçar isso. Quando a gente fala, então, das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres com deficiência, os atravessamentos são ainda maiores. Bom, e para conceituar melhor esse termo aqui pra gente, iniciar o nosso episódio, estamos com uma parceiraça aqui, a Bruna, parceira de RH, que atua aqui na área de tecnologia. Bruna, conta pra gente o que é, então, essa tal segurança psicológica, como que ela se relaciona com a necessidade da construção de um ambiente mais inclusivo, né? Principalmente considerando esse movimento que a gente está fazendo pela diversidade, pela proporcionalidade das representatividades, particularmente aqui na área de tecnologia. Bom, assim, eu acho que o principal ponto, assim, para a gente começar é que não existe segurança psicológica sem inclusão, né? Se você olhar nas principais, os principais autores do tema, estudiosos, eles trazem a inclusão como um principal propulsor aí da segurança psicológica, né? Por quê? Porque para você ter um ambiente seguro, né, onde as pessoas possam ser elas mesmas na sua essência, na sua autenticidade, expor sua opinião, divergir, independente do cargo, né? Se eu estou divergindo de um cargo que está acima do meu, ou de uma pessoa que tem uma experiência, uma idade diferente da minha, enfim. Quando a gente pode estar num ambiente onde a gente pode errar, né? Eu posso pedir ajuda, né? Dizer que eu não sei, talvez que eu não tenha aquela experiência, que eu não tenha aquela vivência, né? Então, quando você
promove esse ambiente seguro, onde as pessoas podem ser elas mesmas, né? Você acaba tendo essa inclusão, né? E aí, onde é que a diversidade entra nisso, né? Porque a diversidade, ela é um fato, a diversidade está aí na sociedade, né? Ela não necessariamente ela está dentro das empresas, né? Então, a gente tem trazer a diversidade para a cultura, né? Que é um dos pontos que a Globo tem trabalhado, mas a diversidade, ela está aí, ela está nas crenças, nos costumes, nas etnias, nas raças, na nossa história de vida, na forma como a gente se veste, na nossa religião. Mas você ter um ambiente seguro e inclusivo é uma escolha, né? Então, diferente da diversidade, que é um fato, está aí, ter um ambiente inclusivo e seguro é uma escolha. E aí, o Giba tá aí, não me deixa mentir, porque como parceira de tecnologia, né, eu atendo ali uma parte do hub de operação de conteúdo, né, e a gente faz um trabalho muito forte ali, voltado para a segurança psicológica. E quem deve puxar esse trabalho, de fato, é a liderança, né? A liderança que precisa ser a protagonista desse trabalho, né, puxar a inclusão como um tema, puxar isso para a agenda, né? Precisa ter uma intenção da liderança, né, em ser inclusivo, uma intenção de gerar um ambiente seguro, né? E tem que ter uma coragem, né, também, porque muitas vezes vai ter um líder mais engajado, com uma prontidão maior para o tema, e vai ter talvez um outro líder que, poxa, isso aí não é uma bobagem, é uma moda, é um modismo, né? E não é um modismo, né? Isso é uma necessidade da relação, né? Juntos a gente de fato é mais forte, né? Então a força do coletivo, ela acaba sendo mais poderosa e não tem jeito, é um caminho sem volta, né? E um outro ponto também que eu queria trazer aqui sobre a segurança psicológica é que a base da segurança psicológica é a confiança, né? Perfeito. Então, muitos gestores, quando vêm falar comigo assim, Bruna, mas como é que eu gero segurança psicológica, né? Assim, e não é um botão que você aperta, né? Leva tempo, dá trabalho, gera bastante desconforto, porque você precisa, né, lidar com as suas crenças, com os seus vieses, você precisa ter conversas difíceis, né? Lidar com as suas sombras, né? Vamos dizer assim. Mas eu volto para eles e falo assim, mas você se acha uma pessoa confiável? A sua equipe acredita que você é capaz de resolver um problema? Como é que você age diante de um erro, né? Você trata o erro como um problema ou como uma oportunidade, né? Como é que você pergunta para as pessoas se elas estão bem, né? Então, assim, eu sempre volto a pergunta para o líder, porque não existe uma fórmula mágica, né? Existe um conjunto de fatores que você pode utilizar, né, para conseguir promover essa segurança psicológica. A Bruna trouxe 2 pontos aqui, né, que eu particularmente fico muito, né, como líder, num estado de atenção permanente, né, porque a gente precisa estar num estado permanente de atenção, caso você queira, de fato, ter um ambiente, né, classificado como seguro, né, porque é muito fácil a gente cair nas nossas armadilhas que a gente carrega, né, os nossos viés e como a nossa construção de educacional, de caráter profissional, às vezes você escorrega, né? Então é necessário estar realmente muito atento. Então, duas coisas que eu penso assim, quando olho para o meu time eu interpreto a segurança psicológica de uma maneira, simplificando, se eu crio um ambiente onde aquela pessoa é plena, né? A Bruna trouxe isso. A nossa atuação está criando esta condição de plenitude da pessoa. A plenitude não quer dizer, né, que ela não vai levar em consideração, obviamente, diretrizes, né, questões éticas, de valores, né, os processos da empresa. Obviamente tem coisas que ali estão dadas e você precisa, na sua plenitude, né, entender que existem limites, mas nesses limites eu tenho condição de falar, de ser ouvida, de dar minha opinião, de mostrar insegurança, né, de pedir para aprender sobre alguma coisa, de discordar, né, de gerar a divergência, né? Então, porque é na plenitude que as pessoas se desenvolvem, né? Então, esse é um primeiro radar que, né, eu fico particularmente bastante atento e tento praticar.
E a segunda é uma palavrinha que eu tenho usado também bastante, que é a intencionalidade, né? A intenção precisa estar clara. E intencionalidade significa que às vezes é planejado de fato. Né? Você precisa gerar algo intencional para reforçar, né, esse ambiente. A escuta precisa ser intencional também, né? Então, eu acho que... E genuína também, né? Totalmente genuína. Na ponta da língua. Assim, Tem que ser genuíno, né? Tudo isso, porque senão... A autenticidade é o triângulo da confiança, né? A autenticidade, empatia e competência, né? Que é autenticidade, você ser você mesmo, você falar e fazer, estar de acordo com os seus valores, a competência, que é as pessoas enxergam você como uma pessoa que vai estar ali junto para resolver um erro ou apontar culpados, né? Não é a competência técnica, né? É o engajamento para estar resolvendo, né? E a autenticidade, competência e empatia, né? Que é você realmente se preocupar genuinamente, ouvir genuinamente o que o outro tem, né? Como é que ele tá, se preocupar com o sucesso da pessoa, com o bem-estar dela. Então, esse é um conceito até de 2 autoras americanas que falam exatamente isso. As pessoas confiáveis, elas têm essas 3 características. Elas têm muito, muito claras, né? Autenticidade, competência, né? Para resolver os problemas, né? Estar aberta e a empatia, né? São empáticas. E a genuidade não tem a ver com você não ser intencional, né? Então para você ser genuíno tem que ser natural. Não, você ser intencional, mas isso indo ao encontro, né? Você acreditar naquilo de fato, né? Ser genuíno, eu acho que é super poderoso, né? Está engajado mesmo, né? Está engajado com... Está querendo fazer. E aí, quando você também se expõe mais, você torna a questão do walk the talk, né? Você, de fato, fazer o que você prega, né? O que você está colocando ali, você escancara isso, né? Você fica muito mais aberto ao questionamento se, de fato, você está fazendo ou não. E por isso que exige coragem. Né? Exige coragem, porque você vai ficar mais exposto. Na prática, a Bruna falou algumas palavras ali que são super importantes e que eu fixei aqui na minha cabeça, que é assim, a liderança ser o lugar de início desse ambiente seguro e ter a intenção de fazer esse ambiente seguro e ter a escuta ativa. Porque na prática, o ambiente seguro ele é difícil de você perceber se realmente é seguro ou não. Porque muitas das vezes ele fica disfarçado com outras coisas que a gente fala. Falta colaboração, falta comunicação, falta informação compartilhada, né? Falta as pessoas se relacionarem, se reconhecerem, tem muitos processos. Então, na prática, esse ambiente seguro ele pode vir disfarçado de diferentes coisas, assim como também da individualidade. Não, a pessoa não se coloca porque ela é tímida, a pessoa ela não traz as considerações dela porque ela não se sente confortável à vontade. Mas eu gostei bastante da fala da Bruna quando ela fala da liderança, porque eu queria te perguntar, Giba, exatamente nesse sentido da liderança, né? Como é que a liderança hoje, ela precisa olhar para esse ambiente seguro? Você falou da intencionalidade, da escuta ativa, do lugar de plenitude. Mas como é que a liderança ela pode ter essa postura de identificar e se colocar ali num lugar talvez de vulnerabilidade, Total. que acho que é uma palavra que você estava conversando aqui na prévia com a gente, né, para identificar o que precisa para se construir ou identificar se realmente esse ambiente está seguro? Não, total, Flávia, assim, a gente, de fato, a minha resposta de bate-pronto seria o ser vulnerável, né, que também está muito em voga, né, mas como de fato a gente se torna vulnerável, né? E aí eu acho que vale aqui uma breve retrospectiva histórica aqui, né? O líder, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, há 24 anos atrás, a gente tinha ali uma orientação de liderança que era uma liderança onde, né, se colocava, era o super-homem e a Mulher Maravilha, né? Assim, são capazes de gerar todas as respostas, de solucionar todos os problemas, né? São os oráculos, né, do conhecimento, do saber. Então, isso era o que era esperado da liderança, né?
o resultado, né? Seria capaz, se aquele líder fosse capaz, né, de gerar. Então, isso constrói, obviamente, um perfil de liderança que acaba deixando de lado várias coisas que são para o bem-estar e um ambiente, né, de um desenvolvimento coletivo, muito para uma visão individualista, né, de se provar e de mostrar que não tem fragilidade, né, ele não pode falhar, né, esse líder não pode falhar. Ainda bem que a gente está nessa evolução, né, acho que social, onde a gente mostra que, de fato, a gente o ser vulnerável mostra que você depende do trabalho coletivo. O ser vulnerável faz com que você gere, de fato, um processo maior de inclusão, que você exige, você precisa que as coisas sejam feitas de forma colaborativa, né? Então, eu acho que essa mudança do mindset da liderança, de falar, não, eu não preciso ser o super-herói, o super-homem, né? A gente, tanto que até cultura pop aqui, se a gente pegar os últimos super-heróis criados pela Marvel, ele traz carências. Ele demonstra as fraquezas. Ele demonstra fraquezas, né? Então, a gente precisa declarar, né? Assim, é onde a gente enxerga que, de fato, a gente tem ainda coisas a evoluir, né? E aí, fazendo um gancho aqui no trabalho que a gente está fazendo de segurança psicológica que a Bruninha trouxe, né? Algo super importante, no caso do líder, né? Urgentemente você fazer uma busca dos seus gatilhos, né? Para que são gatilhos que vão contra esse ambiente que você, né, preconiza de segurança psicológica, né? Porque eventualmente são coisas muito mais fortes, né, que já estão enraizadas em você e que geram ali um comportamento totalmente contrário, né, e que afetam até o walk the talk. Vou trazer 2 exemplos aqui pessoais. Eu tenho um gatilho, graças ao treinamento eu pude reconhecer, eu tenho um gatilho com arrogância. Então, a arrogância, para mim, bate num lugar... Mas do que? Com pessoas arrogantes? Com pessoas arrogantes. Bate num lugar porque eu tenho um valor muito forte, né, de construção familiar, que é a humildade. Né? E aí, quando a pessoa é arrogante, o que gera? Eu já não escuto. Resistência. Né? Eu já falo, com essa pessoa não dá para colaborar. Já entra num processo de repente, de debate. Um confronto direto. Um confronto, né? Então, ótimo ter reconhecido isso, porque agora eu vou me exercitar para, né, não cair nessa arapuca. Outro gatilho, que até aconteceu hoje de manhã, e eu reconheci, eu falei, eu estava errado. Né? Quando há um questionamento sobre se eu entendi a questão, né? O quanto que o Giba entendeu aquela questão, né? Assim, meio que questionando a minha inteligência. Então, assim, eu percebi que, como sempre fui CDF minha vida toda, questionar minha inteligência é um processo doloroso, que pode, para mim... E aí, qual é a minha atitude? Eu corto, né? E eu lembro um fato, meu background é financeiro, e eu lembro de uma discussão, um rapaz da tecnologia tentando falar para mim o que era um business plan. Assim, eu fiquei louco, né? Sendo bem honesto, fiquei louco. Falei, não, tá de brincadeira. E aí gera algo muito ruim para o ambiente corporativo, né? Então, você identificar esses gatilhos, eu acho que é um passo que a liderança também precisa. Sim. Então, o ser vulnerável, uma coisa que eu fiz com o meu time, assim que eu assumi essa posição, eu declarei como eu me via como liderança, que valores para mim eram importantes, para o time todo. E eu falei, eu estou declarando por 2 motivos, para vocês entenderem a minha linha, e segundo, para vocês me cobrarem. Né? Porque se eu estiver fazendo algo errado, vocês podem chegar e falar, Gilberto, aquilo que você falou é mentira, tá? Você se acha uma coisa, mas está fazendo ao contrário. Exatamente. Então, me coloquei vulnerável e falar, aqui está o que eu acho, mas me cobrem. Né? Sim. Acho que isso na prática, assim, algo que é interessante o líder fazer e se botar, né, exposto depois ao julgamento, né,
se aquilo ali está sendo, de fato, na plenitude verídico. ou não. Então, Dani. O líder vai errar também, vai acertar, o time vai errar, o time também vai acertar. Sim. É uma troca, né? E é criar esses espaços, né, de confiança e de segurança, né? Só são possíveis a partir do momento que você ali declara suas vulnerabilidades. Sim. Então, Dani, na fala do Giba, eu lembrei também de alguns tópicos que a gente estava conversando, você falando da sua transição de carreira. nossa, E ele falou do contexto histórico, né? E aí eu queria ouvir na tua visão, né? Porque ele falou, na verdade, de duas coisas que me fizeram lembrar dessa transição. Primeiro, essa da parte do contexto histórico, e segundo, dessa segunda parte, que é a desconstrução de você mesmo, né? Como você se identifica, como você vê você pelo olho dos outros, né? E que você é capaz de se desconstruir, porque para o líder fazer esse processo inspiracional, ele precisa ouvir e acreditar que realmente o que ele achava que ele era, não é. E ligar isso ao que ele aprendeu, né? Mas por que eu tenho que fazer isso se eu sempre fiz assim, se todos os meus líderes fizeram assim? Giba, tua fala no começo de dizer que foi gerido por mulheres durante 10 anos, assim, ó, é algo... Você tem que agradecer a Deus, é uma singularidade, assim, maravilhosa. Mas, Dani, queria ouvir um pouquinho do teu processo nessa transição. Tem como é que foi? bastante tempo de estrada também, de trabalho, né? Vou dizer assim, trabalho desde meus 16 anos, então já trabalho há muito tempo. Mas eu nunca tinha... Eu me formei em TI, né? Me formei em tecnologia, nunca tive, né? Agora que eu estou tendo, né, o prazer também de ser liderada por mulheres, eu já tinha sido liderada antes, quando era a antiga Globosat, e agora, né, também, mas já numa transição de carreira, nunca na tecnologia. Me formei em tecnologia, me formei em TI, fui fazer pós-graduação em segurança da informação, enfim, eu queria mesmo explorar aquele universo. Mas eu comecei a entender, até pelos meus próprios recortes, né, que aquele espaço, né, há quase, né, bastante tempo atrás, estou 41 alguns anos atrás, não me pertencia. Então, assim, eu comecei a entender ali, né, naquele primeiro contato com o mercado de trabalho, que, infelizmente, aquele espaço, né, que é isso, né, é encontrar um líder que te encoraja, que, né, que está junto de você, né, e que no início da carreira, gente, é o que mais nós precisamos, né, um líder mais próximo, né, um ambiente que a gente chegue e encontre, né, pessoas parecidas, né, com a gente. Então, quando não rola essa identificação, é muito natural que a gente queira sair daquele ambiente. Então, acho que isso aconteceu comigo no início da carreira. Não me arrependo, assim, das escolhas que eu fiz e das escolhas que a vida também foi me levando. Estou muito feliz onde eu estou, mas assim, eu poderia de repente ter seguido com tecnologia, era uma coisa que eu gostava e tal, e minha mãe sempre incentivando, né? Bug do milênio. Minha filha, você tem que estudar. Nunca aconteceu. Poxa, maior fake news da era. Maior fake news. Da era sem fake news. Sem fake news, né? Exatamente. Mas tive essa experiência mais dura assim, no início de carreira e que me levou para outras escolhas, né? E que, enfim, depois essas outras escolhas foram muito boas também, foram positivas e acho que é uma das pessoas que me ajudou muito também, por isso que eu falo tanto da identificação e dessa criação de um ambiente, né, diverso, inclusivo e tal, porque eu me recordo assim de estar começando ali na carreira, de estar tentando fazer desenvolvimento e eu falava, caramba, não estou entendendo nada e tal, não estou entendendo. E aí eu lembro de um líder, né, homem negro, morador de Caxias, eu morava na Pavuna, então ele falava assim, vamos pegar o trem, no meio do caminho a gente aprende, eu te ensino, eu te explico, e ele era meu líder na época, meu, como fala, mentor, né, na época. E ele praticamente pegou na minha mão durante muito tempo, assim, pegar na mão, que eu digo assim, me dar ferramentas, não necessariamente, né, querer ficar ali o tempo todo, mas mostrar possibilidades. E aí ele foi me mostrando outros caminhos e, enfim, foi um guru para mim, tá aí até hoje, e eu falo com ele de vez em quando. E eu acho que esse ambiente inclusivo, né, não é apenas sobre, né, a palavra já por si só já explica, né? É ter pessoas ali, né, junto com você, te chamar para, né, te contratar, mas também te dar ferramentas para você, né, se desenvolver, enfim, te dar
ferramentas psicológicas e de apoio de suporte emocional, porque eu lembro de várias vezes entrar no trem e seguir a viagem chorando, que eu falei, cara, não consigo fazer isso, vai dar ruim. E eu falava assim, cara, é impossível não saber isso, porque assim, eu estudei, não é possível que eu não saiba, mas é isso, assim, você chega, né, a gente falando hoje Dia da Mulher, né? Mas a gente chegava antigamente em TI, graças a Deus essa realidade está mudando muito, mas a gente chegava ali naquele ambiente que era majoritariamente masculino, né? E preenchido por, né, recortes hétero, cis, branco, normativos, então assim, nada contra. Mas não gerava identificação, então acho que foi por aí que eu migrei para outras possibilidades. Isso é muito importante que você falou, que assim, que existe a migração de carreiras, ela é super natural e você pode se identificar e você pode achar o lugar onde você... Afinal, quando a gente escolhe as nossas carreiras, a gente é muito novinho, né? Assim, não, no meu caso não foi nem eu que escolhi, né? Foi minha mãe. A gente teve um episódio que foi a avó que escolheu a carreira da Yanara, que estava aqui com a gente no papo de carreiras, né? E ela falou, minha avó falou que eu tinha que ficar boa em tecnologia, até hoje ela me cobra. Inclusive a avó dela que faz o PDI, brincadeira, beijo pra Yanara, que participou junto com a gente. Mas acho que essa transição de carreira ela é saudável, mas que seja pelos motivos da pessoa querer experimentar outras coisas, né? E não pelo ambiente que você não se identifique. Acho que isso faz... Sim. Muita diferença. Todo sentido, né, com o que a gente está falando de ambiente seguro. E eu estava conversando com o Maurício Félix, né, que é o meu diretor, alguns dias atrás, e eu falei para ele, olha só, eu preciso de um líder que me inspira. Se eu não tiver alguém que me inspira, que eu falo assim, eu tenho algo para aprender com essa pessoa, para mim, aquilo ali não se justifica, né? A gente estava conversando sobre desenvolvimento. E aí, acho que isso liga todo esse tema que a gente está falando, que na prática a liderança e como a liderança atua diretamente no lugar do ambiente seguro faz a diferença, né? Eu queria pegar um gancho nessa fala que a gente está trazendo aqui da liderança se reconhecer como parte do problema, como, né, parte principal dessas questões todas, em contrapartida com os movimentos da própria empresa, né? Então, assim, a empresa pode pontuar a cultura, pode trazer metas, pode trazer números, quero atingir números, seja de contratação, seja de evolução e números que a gente quer ter diversidade em outros níveis. Se as lideranças que estão ali ocupando os cargos de gestão, né? E aí, aqui a gente chama todo mundo de liderança, mas na verdade são pessoas ocupando cargos de gestão, liderança é outra coisa. Mas todas as pessoas que estão ali ocupando cargos de gestão, se elas não se comprometem e entendem o valor para além da empresa, né? Para além de cumprir aquelas metas, que é uma reforma íntima, né? Porque beleza, vamos bater a meta. Mas para bater essa meta, de verdade, genuinamente, como a gente trouxe aqui, para que seja realmente genuíno, a pessoa vai ter que olhar para dentro, olhar para o espelho. É uma terapia. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho legal a gente trazer isso aqui, né? Porque a meta por si só não vai reformar ninguém. Então, se essas pessoas em cargos de gestão não se comprometerem, a gente não evolui. Tiver esse cuidado, né? Essa habilidade ali de olhar. E acho que eu até vou pegar essa tua fala, Julinha, para pegar um gancho para fazer uma pergunta para a Natasha. Porque quando a gente fala aqui de liderança, de pessoas em papéis de gestão, inspiradores, cuidadores, as pessoas logo associam isso a mulheres ocupando essa posição, né? E aí transfere muito a responsabilidade, às vezes naturalmente, às vezes intencionalmente, às vezes sem perceber, para dizer assim, não, mas isso daí, papel de escuta ativa, quem tem é a mulher. Multitarefa, a gente estava brincando agora mais cedo, multitarefa, quem tem é a mulher. Mas acho que trazendo uma líder mulher aqui dentro da mesa, né, Natasha? O que você vê como esse movimento que a gente precisa fazer para desconstruir essa ligação direta, que a liderança inspiradora, a liderança que cuida das pessoas, a liderança que escuta, ela está relacionada só às mulheres. E como você tem visto esse movimento hoje dentro da área que você está? Boa. Eu acho que esse tema aí é crucial e todo dia a gente enfrenta algo relacionado a esse tipo, né? A ideia que empatia, essas habilidades
que são relacionadas mais ao estereótipo da mulher, transparência, escutativa, são inerentes ao gênero, a gente precisa quebrar, de fato, esse estereótipo para que, enquanto sociedade, a gente consiga sempre estar desafiando essa percepção e colocando ali o ponto de que, independente do gênero, é um papel do líder, né, ser comprometido com essa gestão inclusiva e de forma cada vez mais empática, que é algo que a gente já trouxe aqui, né? Então, acho que ter essa postura de, no dia a dia, estar desafiando, promovendo essa visão mais ampla de liderança, a gente ajuda a construir esse ambiente aí de trabalho mais justo e mais igualitário para todo mundo. E quando a gente estava falando aí no início, o Giba e a Bruninha trouxeram algo sobre intencionalidade, que é algo que eu acredito muito, né? Que a gente não tem práticas estabelecidas para isso enquanto empresa ou em determinada área, a gente precisa criar isso, porque só intencionalmente, só colocando esforço de fato ali para desconstruir coisas que a gente sabe que levaram anos, né, para serem passadas adiante. Quando a gente começa a colocar a luz em determinados pontos, colocando energia para resolver esses problemas que não pode mais acontecer, é aí que a gente começa a ver alguns resultados, né? E aí, aqui na nossa área, eu acho que eu posso trazer 2 exemplos muito legais, assim, que têm trazido resultados bem importantes para a diretoria de experiência. Um é que a gente tem uma camada intermediária, né, de liderança que a gente chama, são os especialistas e os coordenadores, que no nosso caso são os leads, e esse grupo tem mais ou menos ali 23, 24 pessoas, e eles se formaram tem apenas 2 anos, né? Então, você imagina, um grupo grande de pessoas que muitas vezes nunca estiveram nesse quadro aí, nesse papel de gestão de pessoas. Como é que a gente dá o preparo para que todos, independente de serem homens ou mulheres, estejam aptos ali para cuidarem da melhor forma possível da sua equipe, mas em contrapartida também que os gerentes deles estejam preocupados em como é que está a carreira dessas pessoas, o desenvolvimento pessoal, como que a gente trata esses temas de segurança psicológica, como a gente dá espaço, dá abertura, tem essa escutativa para que, de fato, a gente ouça os problemas e encaminhe da melhor forma possível. Então, anualmente, a gente faz um encontro aqui presencial com toda a liderança. Seria incrível se pudesse o time inteiro, mas, por enquanto, é com essa camada de liderança, em que a gente fala não só dos temas estratégicos, mas a gente está sempre ali criando esses espaços para que as pessoas sejam vulneráveis e tragam e compartilhem coisas que estão acontecendo ali no dia a dia. A gente sempre faz uma pesquisa para identificar quais são os principais temas que a gente acredita que a gente precisa preparar essa liderança para que ela se sinta cada vez mais confortável nesse papel e consiga atuar da melhor forma possível para a equipe. Então, a gente faz uma parceria ali com a área de treinamento e desenvolvimento, né? Identificando esses gaps e trazendo pessoas capacitadas para ajudar essa liderança. Então, sempre que a gente faz um encontro desse, o feedback que a gente recebe depois dos encontros é incrível, do como que colocar pessoas, né, com afinidades específicas, com as mesmas questões enfrentadas no dia a dia, para discutir temas que são muito sensíveis de forma aberta, sem julgamento, nesse ambiente que foi construído de segurança psicológica, faz a diferença para que, quando a gente volte para o dia a dia, os temas sejam tratados ali de uma forma mais leve e, sei lá, mais assertivo possível, sabe? E eu acho que a gente também tem feito um papel muito legal ali em relação à capacitação mesmo, né? A gente sabe que ninguém nasce pronto, as pessoas buscam por si só, né, os conhecimentos, mas qual é a nossa responsabilidade enquanto empresa de dar as principais ferramentas para as pessoas conseguirem entregar o melhor delas, né? A gente não pode, beleza, você está aqui como líder, segue aí teu papel, faz o que você quer. Não, não é isso, né? A Bruna, como PRH, acho que super parceira, eu também já tive nesse papel, da gente conseguir dar todo o suporte que essas pessoas precisam para que, de fato, no dia a dia elas entreguem, a gente consiga direcionar a atuação delas, né? Então, a gente tem feito diversos materiais, diversos encontros, treinamentos, para guiar essas pessoas desde como elas vão conduzir temas sensíveis, como saúde mental, né? Como que eu dou seguimento a esse tema, como é que eu direciono para a área de apoio a pessoas, como é que eu trabalho os gaps técnicos, como é que eu trabalho os gaps comportamentais, como que eu olho para questões
de colaboração, de comunicação internas que são identificadas através de algumas pesquisas mais específicas que a gente faz aqui na área, como é que a gente dá essa devolutiva para o time, que a gente está trabalhando em cima disso, mas que a gente precisa da ajuda dele, né? A Bruna trouxe ali no início a palavra empatia, que eu acredito que não é só um buzzword, né? A gente precisa, de fato, entender que a empatia é uma ferramenta gigante ali para a gente entender sobre as emoções do outro, para como que a gente lida com as dificuldades, como é que a gente entende como é que o outro está pensando e como é que a gente resolve alguns problemas, né? E quando a gente está falando de alguns problemas relacionados à colaboração, comunicação, como a gente já trouxe, eu acredito sempre que é importante também a gente envolver o time, né, e não ter só esse olhar unilateral e enviesado de gestão para o problema, né? É difícil a gente chegar ali a uma conclusão sozinho, sem essa percepção, sem dar oportunidade das pessoas que estão vivendo aquilo no dia a dia, trazerem também as questões para que a gente possa, de fato, em conjunto, né? Eu sei que às vezes não é possível, mas sendo possível, como é que a gente envolve todo mundo para poder tratar de um tema, né, que está, de certa forma, ali tocando o dia a dia de cada um. Então, acho que quando a gente fala ali de gênero, características mais femininas e mais masculinas, é algo que a gente está dia a dia desconstruindo, porque independente de gênero, né, tem pessoas que são mais habilidosas, digamos assim, para certas competências ou não, mas o papel de liderança ele não deve ser restrito ali, né? E essas qualidades que a gente está trazendo enquanto bons líderes não devem ser restritos ao gênero feminino, né? Eu acredito muito que com treinamentos, com intencionalidade, com conversas sinceras, a gente consegue quebrar esse estereótipo e trazer, né, essa segurança para cada um que está nesse papel, que todo mundo que está ali, né, precisa, de fato, praticar esses comportamentos e essas habilidades que a gente acredita que são cruciais quando a gente está falando de bons gestores. Muito bom. Flavinha, deixa eu só aproveitar o gancho da Natatinha para complementar, porque aqui, até lembrando de exemplos, né, como parceira de RH aqui, quando a gente começou a fazer o trabalho de segurança psicológica dentro do Hub de Operações de Conteúdo, essa foi uma demanda deles para o RH, né? Não foi o RH, né? E a Giba está aqui que não me deixa mentir, né? Foi o interesse genuíno deles, assim, como é que a gente trabalha, né, esse ambiente? Porque a diversidade, né? Eu estava numa reunião antes aqui com a área que eu atendo, né? São os gerentes, eu era a única mulher da reunião, né? E a gente estava discutindo indicadores de diversidade, né? E assim, e como é que a gente vai, das vagas que a gente tem, né? Vamos trazer mulher, né? A gente tem agora vaga dentro da liderança, tem níveis de liderança, né? Como a Natasha falou. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a ver a liderança trazendo esses temas para a agenda, né? Não é só o RH que traz, né? A gente, né, eu fico muito orgulhosa, né? Porque a gente está ali num caminho, né? Assim, a gente não... Agora não tem volta, né? Porque a gente não tem ré, né? Então, assim, eu acho que dá muito orgulho a gente perceber essa liderança engajada nesse tema, né? Com essa prontidão, com esse protagonismo, né? Porque isso fala direto com a cultura que a gente quer, né? A gente não quer uma cultura onde as pessoas possam, né, ter leveza, né, no nosso dia a dia, comunicar com transparência, com honestidade, colaborar, né, errar, né, poder errar para reconstruir, né? Então, assim, tudo isso fala com diversidade, com um ambiente inclusivo, com segurança, tudo vai se misturando, né? E quando isso parte da liderança, a liderança sendo protagonista dessa cultura, né? Eu acho que é mais do que metade do caminho, entendeu? Então eu queria muito trazer esse exemplo, porque esse trabalho que a gente fez alguns encontros, saíram dali vários combinados, né? Inclusive até tem um aqui, seremos honestos em nossas relações em prol do coletivo. É um dos combinados que eles fizeram lá nos encontros, e toda vez que tem alguma ação desalinhada ali com o combinado, né?
Vamos sentar, conversar aqui, entender. Então, esse que o Giba falou que ele já reconhece os gatilhos, também, de novo, né? Uma liderança mais atenta, né? Mais protagonista, né? Com essa coragem de mudar, né? Então, só queria trazer, porque realmente eu acho que a liderança tem um papel aí fundamental, né? nessa transformação que a gente quer, né? E que não é uma transformação fácil, né? E a atenção Deixa eu- vem muito em cima de todo o processo de desenvolvimento que a gente teve nos últimos anos, né? Não foi algo, Isso. vou ficar atento agora, né? Não, Foi todo progressivo, né? progressivo, todo o letramento que, né, a gente passou, Do toda a trabalho, conscientização, mobilização. Aí você vai ficando. Vai de provocando. fato, vai provocando, você vai ficando mais atento. E aí o genuíno fica Aí forte, né? Ao longo do processo. Então, de fato, isso não vai brotar de uma hora para outra. Tem toda essa construção que está havendo. Natasha, só antes eu queria só... a gente está falando muito da liderança, mas eu bato muito numa tecla, a Bruninha já viu falando isso algumas vezes. Assim, eu peço e cobro do time assim, vocês precisam Perfeito. se colocar. Né? Então, a gente tem meios para isso acontecer. Né? Tem lá os processos de feedback junto com os líderes, que, né, pode aproveitar o momento para pontuar alguma questão, principalmente em relação à inclusão, né? Se o ambiente está acolhedor, se o ambiente está propício para a inclusão, às vezes foge muito do radar, né, quando a gente está muito distante do dia a dia. Então, quem precisa trazer essa voz do dia a dia é o time. Né? Então, tem ali o meio da pesquisa de engajamento, né, aqui dentro da Globo, que a gente leva super a sério o resultado da pesquisa. Né? A pesquisa para a gente é um baita direcionador, se a gente está com alguma questão pontual que precisa ser tratada ou não. Então, a equipe precisa olhar para a pesquisa de maneira muito séria, falar, aqui eu tenho uma condição de colocar algo que está me incomodando, né, para o processo de evolução da área. Temos o compliance, né? A Dani está aqui exatamente para questões mais sérias. Então, assim, a empresa ela também gerou uma condição e a gente quer que as equipes, né, todo o grupo se sinta empoderado também de fazer parte da mudança de comportamento da sua liderança, né, da evolução da sua liderança. Então, sem dúvida, né, a liderança tem um papel que é intransferível, Sim. mas não é tão solitário. Entendeu? Eu acho que é importante o time... É colaborativo, né? A segurança ela é uma via de mão dupla. Eu confio em você e você confia em mim. Não tem como ter uma segurança unilateral, né? Então, é um papel que os dois promovem. Mas, Natasha... Não, eu ia complementar exatamente esse ponto que o Giba trouxe, né? A Bruna tinha falado ali de liderança e de exemplo, né? E até trazendo aqui para a área, a gente tem uma reunião mensal com o diretor, né? E aí a gente sabe que às vezes algumas pessoas não se sentem tão confortáveis ali de abrir a câmera e perguntar sobre temas sensíveis que elas gostariam de ter uma resposta, de ouvir a visão daquela pessoa. A gente, às vezes não, né? Que às vezes as pessoas nem usam, assim, o clima já é tão transparente, tão tranquilo que as pessoas abrem a câmera e perguntam, mesmo sendo perguntas difíceis. Mas tem uma plataforma que a gente usa para as pessoas fazerem as perguntas ali anonimamente, para elas serem respondidas. E se não der tempo em determinada reunião, a gente volta, a gente tem uma newsletter também, a gente responde para que todo mundo ali tenha essa visão ali por parte do nosso head. Mas o que eu ia complementar é isso também, né? A liderança é o exemplo, óbvio, a gente precisa estar sempre fomentando isso, mas desde a base, desde os estagiários, esse comportamento ali de comunicação transparente, né? A gente poder falar sobre o outro e, sei lá, a gente tem uma cerimônia chamada Critique, que é dentro aqui do design, a gente, sei lá, tem uma tela, a gente precisa criticar algumas coisas que a gente acha que podem melhorar ou não. Como é que a gente critica o trabalho sem a pessoa levar para o lado pessoal, né? Isso acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando de segurança psicológica, da gente não levar isso como uma ofensa, né? Na verdade, a gente está construindo no ambiente colaborativo uma forma da gente ter
diferentes visões sobre aquele projeto que está sendo desenhado, que talvez eu sozinha não chegaria naquela solução se eu não ouvisse ali a crítica dos meus colegas. Então, desde do nosso head, do diretor, até mesmo com o grupo de estagiários, a gente tem várias cerimônias e eventos intencionais para que as pessoas participem, colaborem e que, de fato, tenham essa oportunidade de darem feedbacks ali sinceros, né? A gente tem uma academia interna, né, de estagiário de experiência, de design, que acabou essa semana. E aí foi muito incrível poder os estagiários que estão há menos de 2 anos na empresa darem feedbacks muito construtivos para os líderes, né, que deram ali as mentorias. Então, acho que isso a gente só consegue com esse reforço de que, independente do seu cargo, do seu nível hierárquico, aqui você pode falar o que você está pensando, obviamente, desde que com respeito, porque a gente não está falando de falar da forma que quiser. Você pode falar o conteúdo que você quiser, desde que a forma ali seja construtiva para a gente ajudar a construir essa linha cultural e colaborativa que tanto a empresa tem passado, tem desenvolvido para a gente. Perfeito. Essa tua fala do criticar o trabalho e não criticar a pessoa é algo que a gente tem que, todos os dias, o dia inteiro, ter esse cuidado e ser intencional em eu estou criticando uma entrega, um processo, algo e não alguém, né? E aí na nossa fala tem que tomar cuidado. Exato. A gente fala muito isso nos treinamentos que a gente tem dado de compliance. A Bruna, né, tá aqui também, eventualmente apoia a gente também a entregar esses treinamentos. E é uma tecla que a gente bate assim o tempo todo, né? Que é necessário que o feedback ele ocorra, né? É importante para o desenvolvimento do outro, mas ele sempre tem que acontecer de maneira muito respeitosa, né? E sempre pontuando ali exatamente o trabalho, né? O que é aquela entrega. A não ser, obviamente, né, que estejamos falando aqui, né, de outras situações, né? Mas o trabalho ele precisa, né, ser pautado na entrega, o feedback precisa ser pautado ali no trabalho, na entrega, no que está combinado, no que né, previamente foi acordado, para a gente evitar ali situações que nos vulnerabilizam, né, enquanto líderes, enquanto, né, pessoas também lideradas, enfim. É importante estar atento, né, na hora de dar esses feedbacks, e de também construir esse ambiente inclusivo, né, para a gente também, né, a gente quer botar todo mundo, né, na mesma página, né, e mostrar para todo mundo, mas são indivíduos, né, cada um tem as suas particularidades. Eu acho até muito interessante esse ponto de partida da empatia, né, que a gente tenta, né, se colocar ali no local do outro para poder evoluir com o tema, né, mas a dor é do outro, né, a vivência é do outro, então é praticamente que humanamente impossível falar exatamente o que o Giba está pensando, o que a Bruna, né, vivencia, o que eu vivencio, então são experiências distintas. Bom, gente, para a gente ir caminhando para amarrar esse papo nosso aqui, né, a gente trouxe exemplos de áreas diferentes, né, o pessoal aqui do Hub de distribuição de conteúdo, a Natashinha lá na área de design, mas todas essas áreas em algum nível se comunicam, né? Então, como que a gente constrói uma cultura coesa numa empresa do tamanho da Globo, né? Só a estratégia de tecnologia tem mais de 5.000 pessoas aqui que interagem em algum nível. Então, eu posso fazer no meu time, lá de dados e inteligência artificial, um monte de ação massa, todo mundo é muito seguro ali dentro da área, mas o meu time é um time de plataformas que se relaciona com a Globo inteira. Então, amanhã o time vai estar numa reunião com outra galera que tem uma outra subcultura, de certa forma. Uma empresa desse tamanho tem muitas subculturas. Então, para que a gente crie uma estrutura, né, uma cultura coesa e sustente e consiga sustentar isso a longo prazo, vou aproveitar a Dani aqui falando um pouco do compliance para a gente amarrar esse papo falando de como a gente vem evoluindo nesse sentido como organização. O compliance é uma das áreas, né, que suporta, né, dá ali ferramentas também, né, que entrega ferramentas para que esse ambiente seguro, saudável, né, íntegro, né, ele possa ser entregue de fato, né, para todos.
O compliance, ele é uma área, né, que hoje atua, né, para o Grupo Globo como um todo. Ele não é uma área que atua sozinha, ela tem uma comissão de ética, ela tem uma independência, né, uma imparcialidade ali com os temas, né, assim como o Giba aqui no iníciozinho comentou, né, mas o compliance já chega quando as coisas já estão, né, mais sérias ali, e aí a gente entra ali com as questões, né, de canal de ouvidoria e tal, mas tem uma parte também antecedente a isso, que são os treinamentos, né, que eu pontuei aqui. Então, nos treinamentos a gente fala muito sobre os comportamentos que a gente espera ali, dos colaboradores, dos líderes, e é até bem em linha com o que o Giba também trouxe, né, sobre estarmos todos vulneráveis, assim, para compliance. A observação ela vem a partir, o ponto de partida é o indivíduo, então independe o cargo ali, independe a posição, então a gente faz um trabalho realmente que é prezar por esse ambiente íntegro e ético, mas que não vai assim observar se a pessoa já tem 10 anos de empresa, já tem 20 anos, porque a gente quer que realmente esse ambiente, né, seja saudável para todo mundo, então, né, não seria muito coerente se a gente fizesse algum tipo de distinção. Mas é isso, a gente já pega ali, né, uma parte que a gente está presente, né, para que todos possam utilizar aquele canal, mas a gente já pega praticamente, né, no finalzinho, ou quando não, ali num treinamento que alguém também traz alguma situação, mas aí já está na beira da suspeita da violação, né, ao código de ética, então... E aí, assim, é importante também até falar aqui, né, que às vezes as pessoas falam assim, vou levar a questão para o compliance, né, e aí já cria aquele terror na área, né, tipo, fala de compliance e tal. E aí entender, né, quais são os temas que realmente, né, a Globo não tolera e que ali, né, tem medidas administrativas mais severas, e os temas que a gente consegue, né, atuar aqui com a gestão, atuar com a RH. A Bruna, a gente falou ontem, né, Bruna? Hoje a gente não se falou. Mas a gente se fala quase que diariamente ali, né? Mas é muito por esse lugar, né, de tentar manter esse ambiente saudável, esse ambiente funcionando e na cultura, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente está, né, pensando. Acho que todo mundo vem para o trabalho, né, imaginando entregar o seu melhor, então a gente também não parte ali do princípio de que, né, poxa, fez na intenção e fez querendo. Obviamente que a comissão de ética ela avalia, né, todos Sim. os casos e, né, se houve realmente a intenção ou se não houve, enfim, mas a gente parte do pressuposto que todo mundo vem para a Globo para fazer um bom trabalho, para entregar, né, o seu melhor. Enfim, e aí é o nosso papel, assim, de atuação. Eu gostei do Todos por Elas, porque é uma das frases que a gente tem, é que o compliance está aqui por você todos os dias, né? Todo dia a gente está por aqui, todos por ela, conectou. Esse ponto que você trouxe foi muito fundamental, né? Que as pessoas às vezes têm até um receio de falar assim, mas eu vou levar para o compliance por causa disso, a pessoa vai sofrer severas punições. Acho que essa tua fala é bem importante de mostrar para as pessoas. Existem várias etapas dentro do compliance. Existem várias etapas, existem várias medidas administrativas, então assim, vai desde um feedback, uma conversa, porque tem situações que realmente assim são... uma fala, né, que de repente não cabia para aquele momento, ou uma coisa que, né, a gente consegue ajustar ali com a gestão. Acho uma coisa importante, dentro do ambiente de segurança psicológica que a gente está comentando, né, é como o que vai ser levado para a compliance consiga diminuir, né, não só pela nossa evolução ali de aspectos que são, né, tangem coisas mais sérias, mas também pelas micros, né, situações que são, obviamente, necessárias da gente avaliar e debater, mas que elas apareçam na dinâmica natural que a gente consiga estabelecer dentro do ambiente da área, né? Sim. Então, isso que a Natasha colocou, né, assim, há um ambiente natural de troca, né, e certamente isso faz com que esta área específica tenha menos necessidade, né, de levar as coisas para o compliance. Então, acho que uma métrica até interessante é o quanto que a gente vai diminuindo isso. Não, a gente... É até engraçado, é bom você falar isso, mas assim, a gente
olha assim e fala, cara, a gente sempre tem aquela coisa, né? É melhor vir mais ou melhor vir menos? Porque, na verdade, assim, é uma ferramenta que também serve para encorajar com que as pessoas levem os temas. Então, assim, a gente não pode também, né, acreditar que estamos vivendo num mundo cor-de-rosa e que ninguém está falando mais nada. Mas eu acho importante pontuar que, assim, são situações que correspondem ao Código de Ética e Conduta. Então, assim, se tem, né, algum tema ali que você olhou o livrinho, tá lá na internet, tá lá na intranet, super atualizado. Olhei para ele, eu acho que eu passei por uma situação dessa. Ou então, olha, eu não tenho certeza se eu passei por isso. Peraí, eu não tenho confiança para conversar com a minha gestão, não tenho confiança, né, para conversar eventualmente ali com a RH. Eu vou buscar a área de compliance. Quero falar e quero trazer esse tema para compliance. Então, a gente estimula a utilização daquele canal para casos do Código de Ética, exatamente. Mas tem situações que eu concordo com o Giba, né? Que dá ali para a gestão, né, junto trabalhar, conversar e tudo mais. E tem situações que a pessoa não tem nem esse espaço. Então, assim, e tem situações que, assim, realmente tem que trazer para a gente, né? Tá lá, tá no Código de Ética e tá ferindo o princípio. Então, eu não consigo nem dizer se para mais ou se para menos. A gente sempre fala isso, assim. A gente está agora olhando muitos indicadores, né, de compliance. A gente fala assim, eu não sei se eu quero ver menos temas, né, de discriminação ou de assédio, ou se eu quero ver mais. Porque, por exemplo, a gente fazendo uma comparação aqui com um dado que eu estava vendo essa semana, né, sobre feminicídio no Brasil. E aí, em 2023, a gente bateu o nosso próprio recorde de 22. Sim. Mas, assim, quanta coisa aconteceu, né, de evolução social e de mulheres entenderem que elas estavam passando por aquela situação de vulnerabilidade, delegacias, né, de mulheres foram criadas e números 180 foram abertos. Então, assim, são situações que até, assim, se a gente quer estar mais old aqui, mas são situações que, né, se eu olhasse para 20 anos atrás, né, tava, pelo menos lá na minha realidade, né, mais suburbana, tava a vizinha, né, apanhando do marido e, né, os vizinhos briga escutando. De marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente. Então, assim, é uma evolução positiva. Infelizmente, né, porque o dado, ele é triste, ele é medonho, né, mas é uma evolução ali de que há um lugar para que aquelas mulheres possam, né, reportar e que situações assim sejam entendidas pela sociedade para poder conseguir contabilizar, né? Então... Eu acho que é um complemento. Então, acho que pegando as duas falas, assim, o compliance é uma ferramenta que está à disposição de cada pessoa que está aqui dentro da Globo e que essa ferramenta ela pode ser usada mesmo que você tenha um ambiente seguro, que você se sinta confortável para conversar com a sua gestão, desde que você entenda que você tem que levar naquele lugar para entender como é que vai ser tratado, o que vai ser tratado, e sem aquele receio de tipo, tô destruindo a vida corporativa dessa pessoa por causa disso. Não, sem esse lugar, sem esse espaço, mas sim de se sentir à vontade nos dois caminhos, né? Se sentir seguro nos dois caminhos. A gente trabalha com escuta ativa, com anonimato, com sigilo. Então, assim, a não ser questões assim, muito específicas que a gente fala ali até na hora do combinado, né? Que às vezes pode colocar ali, né, a sua identidade, mas a gente jamais confirma a identidade de ninguém. Então, é uma ferramenta muito séria, é uma ferramenta que evoluiu muito, né, de 2015, né, desde quando foi implementado até agora. A gente está evoluindo muito e é uma ferramenta para ser usada, né, para ser usada da maneira correta, obviamente. Sim. Usado, né, olhando ali o código de ética e entendendo, eu acho que eu vivi essa situação. Então, às vezes, a gente vive situações que a gente não consegue nem dar nome. Eu já vivi várias situações que eu não conseguia dar nomes, né? E aí, acho que é importante ter esse canal aberto, né, para falar. Com certeza. Me veio aqui também, que não vai dar pra gente entrar muito a fundo, mas para deixar aí para quem estiver ouvindo refletir, mas que não dá pra gente falar, muito pegando algumas falas suas, né, de contexto social do Brasil. Exato. Porque, assim, se a gente vai falar de segurança psicológica dentro da empresa, a gente não pode desconsiderar a insegurança psicológica social que a gente está vivendo no contexto brasileiro, né? E que mudou ao longo dos anos, como vocês trouxeram. Agora a gente tem mais denúncias, a gente tem mais dados, a gente fala mais sobre isso, a TV noticia mais sobre isso.
Mas a gente não pode desconsiderar que a gente mora num país extremamente desigual e que as pessoas têm ali em suas realidades para fora da empresa ambientes inseguros também, e que isso vai afetar a vivência delas dentro da empresa. Isso precisa ser considerado, né? Tanto pela gestão, quanto pelo próprio compliance, e como a gente lida com essas situações aqui dentro, né? Com certeza. Aí, toda vez que o episódio vai ficando gostoso... Vai gerando uma parte 2. A gente tem a sensação de que todos os episódios que a gente grava precisam de continuação. Que bom! Eu posso só trazer um exemplo para contextualizar a fala que foi agora sobre compliance, bem rapidinho. E assim, aconteceu no final de semana passado, e aquele misto de ufa, que bom que as coisas mudaram, e caraca, que meleca que na época não existiam essas ferramentas, né? Então, eu tô há 14 anos aqui na empresa e eu acho que é inegável o quanto a empresa evoluiu, né? E como que a gente também evoluiu e não se permite mais aceitar situações que acontecem. Eu fui caminhar com a minha prima na praia e ela, vou encontrar uma amiga. Quando a amiga chegou, era uma estagiária de tecnologia que estagiou aqui na Globo há 12 anos atrás. E aí a gente começou a conversar e ela falou assim, cara, você talvez nem saiba, mas você me ajudou muito e tal, quando eu precisei, enfim, uma situação que ela precisou de mudar de time, porque na época ela tinha ela era a única mulher num time de desenvolvimento, né? Então ela se sentia ali menosprezada, invisibilizada, testavam ela o tempo inteiro, e aí ela, você me ajudou a mudar de time, pena que eu não tive tanto tempo a continuar na empresa e tal, e ela contando o quanto isso afetou a autoestima dela. Corta para ano passado, ter uma situação determinada também, uma estagiária se sentiu, né, de certa forma, violada, e ela mesma falou, Nath, eu vou procurar o compliance, né? Então, o quanto que as pessoas confiam, se sentem confortáveis de ter esse apoio da empresa para poder resolver problemas que talvez, né, a gente não pode ir botando para debaixo do tapete, né? A gente tem ali uma área super competente e responsável para resolver essas coisas, e como que isso mudou a percepção dela, né? Ela falou assim, cara, eu nunca fui abraçada desse jeito em nenhum lugar. Nossa. Então, assim, acho que é mais uma fala para engrandecer o trabalho da área do compliance, do quanto que a gente também mudou e do quanto que a gente não se permite mais, né? E quanto que a gente se sente empoderado para poder, de certa forma, buscar ajuda para a gente continuar criando tudo isso que a gente está falando, né? Um ambiente de segurança psicológica, fazendo valer o direito e o respeito de cada um. Então, parabéns, que eu acho que é um trabalho incrível. Quis trazer esse depoimento que aconteceu semana passada, quando a menina resgatou essa história, que eu nem sabia, né? Que teve tanto impacto na vida dela. Muito bom. E aí, essa aí pode deixar. E aí a gente trouxe aqui vários insights, né? A gente falou sobre escutativa, falou sobre empatia, falou sobre vulnerabilidade. Acho que vulnerabilidade é a minha palavra favorita. Nós somos humanos, líderes são humanos, todos nós somos humanos, né? Então, não projete no outro aquilo que você sabe que é talvez humanamente impossível. Ouça, converse, construa esse lugar seguro. Como a gente falou, é uma via de mão dupla e é uma jornada. A gente não tem um ponto de partida nem um ponto de chegada. É uma jornada que quanto melhor a gente compartilha, quanto mais a gente troca, quanto mais a gente constrói juntos, mais a gente sai feliz, né, Julinha? É isso, é individual e é coletivo também. Bom, gente... E é constante, né? E é constante. Interessante. Gente, muitíssimo obrigada por esse papo. Foi uma delícia, né? Fluiu super bem. Vamos caminhar aqui para fechar, né? Então, para você que está nos ouvindo, se estiver curtindo os nossos conteúdos, curta no Spotify, no YouTube. Deixa aí seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, por que não, né? A gente precisa aqui de feedback para melhorar constantemente os conteúdos que a gente vem criando. Não somos jornalistas, no caso. Nós somos de tecnologia. Somos de tecnologia. A gente está aprendendo aqui a construir conteúdo também. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. A gente vê vocês no próximo episódio do Todos por Elas.